Namastê, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Eu sou a Val Shoa, coach facilitadora em Enneagrama, e hoje eu quero falar um pouco com você sobre as emoções. Dentro disso tudo que está acontecendo com a gente nesse momento, né, em toda essa ebulição global, é natural que as nossas emoções também se alterem, né? E a gente sabe que pela nossa própria rotina e pela a grande pressão e o estresse, né, vivenciado principalmente nas grandes cidades, mas de forma geral hoje a gente tem uma rotina que puxa muito da gente, né, principalmente aí a nível mental e emocional. Cada vez estamos mais estressáveis, né? E a gente sabe que isso vem sim a favorecer uma abertura aí para que a gente, né, sofra abalos ao longo do ano, ao longo da vida no nosso sistema imunológico, sim, né, isso é conhecido, e vamos então aí abrir, né, as portas para possíveis infecções, sejam elas bacterianas ou virais ou fúngicas, enfim, isso é sabido. Mas já que é sabido, por quê? Né, nós nos negligenciamos tanto, né? A gente está em um momento aí onde tanto tem se falado agora, né, sobre imunidade. É uma coisa que nós deveríamos de fato nos preocupar durante toda a nossa vida, não só em um momento como esse, né, em buscar fortalecer, né, em prevenir, em fortalecer o nosso sistema imunológico. A gente sabe que não é todo mundo que se preocupa com isso, né? E muitas pessoas também, inclusive, não têm nem conhecimento, nem condição também de se preocupar, né? Vai necessitar ainda de outros cuidados básicos, né? Mas esse é considerado, sim, também um dos cuidados importantes para que a gente tenha aí, né? Uma sucessão de tempos, né? De vida com mais saúde, né? Com mais equilíbrio. E dentro de todos aqueles fatores que a gente já conhece, né, como a alimentação, a boa qualidade do sono, que influencia tanto, né, atividades físicas, cuidados de ordens diversas aí, para que a gente tenha essa somatória de ações e de hábitos bons, né, que nos levem a ter esse estado melhor aí de um fortalecimento da nossa imunidade. E nisso a gente sabe que é extremamente importante o cuidado com a nossa higiene mental, né, assim como quanto com a higiene física, mas também higiene mental, né? Como você tem cuidado aí da sua? A gente fala muito aqui, eu sempre estou trazendo sobre meditação, né, sobre as práticas de presença, para esse nosso escanear, né, do corpo, da mente, das emoções constantes, né, para que a gente traga isso como um hábito para a nossa vida. E falando de emoções, hoje eu queria trazer especificamente o tema das emoções de fundo, né? As emoções de fundo, elas são muito bem descritas, e quem traz esse conceito para a gente de uma forma brilhante é o neurocientista Antônio Damasio, neurocientista português, se não hoje a maior autoridade, mas uma das maiores autoridades quando se trata de estudos, pesquisas sobre as emoções, tá? Então ele traz para a gente sobre as emoções de fundo, que seriam emoções, as nossas emoções em relação ao meio, enquanto ao meio e aos processos físicos interferem nos nossos estados internos, tá? Então nós temos aí basicamente, hoje nós dividimos as emoções em 3 categorias, né? A primeira seria aí as emoções básicas, né? Ou são as nossas emoções de base, que vêm aí instaladas, né? Como o nosso app, né? Nosso aplicativo instalado já no nascimento. Nós nascemos com essas 6 emoções, né? Que seria aí o medo, a raiva, a tristeza, a surpresa, o afastamento, o nojo, né, que se chama, e a alegria, né? Então essas seriam as emoções básicas. Depois disso nós vamos ter as emoções secundárias, que são aquelas que nós aprendemos
com o meio, né? Também chamadas de emoções sociais, né? Então a gente não nasce, por exemplo, com vergonha, com timidez, ou com admiração, ou com inveja, né? O nenenzinho não nasce com isso, a gente vai aprender isso com as nossas relações, tá? Então seriam aí as emoções secundárias ou emoções sociais. E essa terceira categoria, então, seriam as emoções de fundo. E essas emoções são de uma ordem mais sutil, vamos dizer assim, estão ligadas aos nossos estados internos, e tanto elas podem ser negativas, aí na forma das tensões, né? Então, tudo aquilo que nos tensiona, né? E as emoções de fundo é um aspecto positivo, que seria para o nosso bem-estar, né? E o que é importante aqui, que eu quero compartilhar com você, é que essas são, de fato, as emoções que a gente deve, né, se habituar a prestar atenção, porque elas são importantes, porque justamente são as que nós podemos melhor. Não vamos falar de controlar, eu não gosto de falar de controle das emoções, né? A gente fala de gestão, de gerenciamento das emoções, mas não de controle, né? Mas são as emoções que estão aí mais a cargo da nossa escolha ou da nossa vontade, né? Então, quando alguém fala que fulano me estressa, fulano me estressa, tal pessoa me estressa, ou essa situação me estressa, a situação é a situação, a pessoa é a pessoa. Agora, o que você faz, né, para reagir a partir disso, né, aí é do teu autoconhecimento, né, da tua vontade, né, é do teu trabalho interno a respeito disso, né? Então as coisas vão, né, as pessoas vão continuar sendo chatas, as coisas vão continuar acontecendo, mas o estado interno, por mais que ele mude e a gente não perceba ali no primeiro momento, cabe a nós cuidar desse estado interno, né? Então, nesse sentido que essas emoções são tão importantes para que a gente aprenda a lidar com isso, né? Então, acontece lá uma determinada situação que te estressa, que vai mexer ali com as tuas emoções, que vai te trazer raiva ou tristeza, ou um estado de estresse muito grande ali naquele momento. Agora, o decorrer disso é você que vai trabalhar, né, para que isso seja revertido em bem-estar para você, né, em melhor gerenciamento disso. Como a gente faz isso, né? Então, cuidando para despertar emoções mais no sentido do nosso bem-estar, que tragam bem-estar. Então, quando a gente ouve uma música gostosa, relaxante como essa que eu coloquei pra gente, e eu ouço o dia inteiro, por exemplo, né? Sempre estou ouvindo uma música calma, uma música instrumental, uma música que me leva para um estado gostoso, né? De equilíbrio, de paz, de serenidade. A música, para mim, é uma coisa que funciona muito. Tá? E a música, tanto ela pode mexer com a gente também, de forma positiva quanto negativa. Tá? Não vou trazer aqui questões de gosto musical, realmente cada um tem o seu, mas quando a gente tem, por exemplo, uma música aí que nós sabemos, né, que é de conhecimento, aí, quase que de gosto nacional, mas quando a gente tem uma música que fala de tristeza, de traição, né, de pessoas que sei lá, né, subjugam a outra, né, que trai, a música que fala de traição, que fala de tristeza, que fala de vou beber até me acabar, enfim, que mensagem essa música está trazendo, e principalmente o que isso está reverberando na nossa emoção. É uma coisa para pensar. Então, se você ouve uma música, tudo bem, é o teu gosto musical. Agora, se você ouve uma música assim, presta atenção no seu estado emocional. O que mais você tem sentido na sua vida nos últimos tempos, né? Ou pessoas que você conheça, como essas pessoas agem, né? Como essas pessoas lidam no dia a dia, né? São pessoas mais emotivas, são pessoas mais tristes, ou mais estressadas, ou mais raivosas,
Tá? Começa a prestar atenção nisso, né? Se tem ali uma pitada de drama, de melancolia nesse dia a dia, né? Porque não é possível que alguém que ouça, que vivencie tanto um contexto que fala de traição, de tristeza, de sofrimento, né? E que isso não reverbere de alguma forma aí, né? No dia a dia, na vida dessa pessoa. Por outro lado, quando a gente se coloca a experienciar momentos gostosos de autocuidado, né? Mesmo quando a gente se deixa ficar um tempo a mais ali no banho, né? Relaxando com a água do banho, ouvindo uma música agradável, né? Quando a gente coloca uma música assim, com um sonzinho gostoso, né? Que te leva a transportar para um outro momento, ou para apreciar uma coisa bonita, uma paisagem, ou mesmo uma flor, que seja uma flor simples. Estou dando aqui exemplos bem simples, bem básicos mesmo, mas que mudam sim o nosso estado interno. Esses dias aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu havia combinado com umas amigas de fazer eu gosto muito de caminhar, né, de fazer trilha, de caminhada em geral, e havia combinado uma caminhada noturna, e numa mata, uma região aqui que tem na nossa cidade, em Campinas, que é uma mata super preservada, um lugar bem bonito. E no dia da caminhada, bem naquele dia, uma coisa que quase nunca acontece comigo, é muito raro, mas eu estava com uma indisposição física mesmo e mental mesmo, muito grande, né? Sabe, eu estava marcha lenta, né? Desde a hora que eu acordei, eu tinha tido uma boa noite de sono, muitas horas de sono, procuro me alimentar de uma maneira equilibrada, então não tinha motivos ali, mas naquele dia eu estava, como a gente fala, eu estava meia fase mesmo. Então, sentindo um pouco de peso, aquela coisa, falei, poxa, né? Não vai dar para ir esse passeio, não vai, né? Não vou curtir o passeio, tudo, mesmo assim, como já tinha uma inscrição, tudo, estava ocupando a vaga de alguém, eu fui, né? E que bom que eu fui, porque não estava nem com 10 minutos de caminhada, eu já era outra pessoa, né? Meus olhos estavam acesos, eu sentia toda a mudança no meu corpo, não só por estar caminhando, por estar acontecendo ali a circulação, a oxigenação, mas a mata, né? Aquele ar, toda aquela energia, aquele ar puro, tudo que cercava aquele lugar, e mais os sentidos que vão se aguçando por ser uma caminhada noturna, né? Então tudo aquilo me trouxe uma energia vital muito rápida, muito grande. Então o passeio durou ali em torno, acho que de 2 horas, e quando terminou eu era outra pessoa, eu estava num estado de alegria e de uma euforia mesmo, e um estado muito gostoso. Então isso é só um exemplo de como a gente muda mesmo esse estado interno, né? E nem era uma coisa, eu não estava afetada emocionalmente por nenhuma coisa que tenha mexido, que tenha me deixado pensativa ou triste, enfim, não. Era uma indisposição de ordem física mesmo. Mas o contato com a natureza, o movimento, o contato com a natureza mudou isso em questão de minutos, né? E permaneceu, porque no outro dia eu estava muito animada, né? E geralmente eu tenho um vigor, uma energia física para, de manhã cedo, eu acordo muito cedo e vou até umas altas horas, mantendo pelo menos uma média aí, né? De uma condição de atividade que eu me sinto realmente disposta. Mas quando a gente entra assim, em contato com a natureza, pelo menos para mim, traz uma energia imensa, traz um bem-estar imenso. Então, isso, trazendo aqui um exemplo prático, é esse cuidar das emoções de fundo, né? Então, é isso que acontece com a gente, o quanto a nossa relação com o meio afeta o nosso estado interno. Então, que você busque aí para o seu dia a dia, sempre estar em contato com coisas que realmente te tragam, né, para esse momento de bem-estar, né, para esses momentos, a gente vai somando muitos momentos de bem-estar,
somando momentos aí de relaxamento, somando momentos de contentamento com a gente, não importa, que seja no trabalho, que seja no intervalo para um almoço, que seja na nossa casa, onde quer que for, que seja. A somatória desses momentos, a gente vai aí alongando essa nossa trajetória de estados de bem-estar, e isso é aprendido, sim, tá? Isso é aprendido. Com o tempo traz para a gente uma resposta muito positiva, toda essa somatória, um aprendizado mesmo, tá? De realmente criar o hábito de não estar em estados mais pesados, tá? Criar o hábito mesmo da não sofrência, da não reclamação, né? Do não estresse. As coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer. Eu sempre gosto de falar que nós não temos problemas, nós temos processos. Então, processos eles vão acontecer o tempo inteiro, e como um processo ele tem começo, meio e fim, e a gente vai passar por ele, assim como nós vamos passar também por esse momento que está acontecendo conosco aqui em ordem mundial, né? Nós vamos passar por isso também, e quanto mais a gente se cuidar e também tiver a empatia de também se preocupar com o outro, mais rápido e melhor e mais fortalecidos nós vamos passar por esse momento também, né? E para a nossa vida, então desenvolver aí bons hábitos de autocuidado, que com a somatória desse tempo a gente vai construindo o alicerce de um estado emocional cada vez mais equilibrado, tá? Que as coisas venham, que as ondas venham, mas elas não nos abalarão tanto, tá? Porque a gente está fortalecido, né? Imunizado também. Era isso que eu queria compartilhar com você. Um beijo no seu coração.